espécies exóticas. Então, a primeira coisa que estamos a fazer no projeto é Agora começa a aplicação no olho direito, utilizando o castanho escuro. O pincel, como pode ter reparado, é o pincel mais fino, o apresentado no início. Agora a região do nariz e a bochecha, que dá forma e sombra ao contato entre o braço e o rosto. Continue atenta à informação, embora seja necessária às vezes uma pequena pausa, mas volto sempre a explicar os processos. Agora estamos nos dedos. O castanho escuro serve agora justamente para mostrar a distância existente entre os dedos e, consequentemente, a forma e o volume, resultado dessa aplicação. Estamos só a passar uma fase de os proteger, para que eles cresçam. Há realmente na natureza uma grande mortalidade dos bebês, por isso estamos a ver se temos uma grande possibilidade de matar e se fortalecer as populações atuais. É esse o principal objetivo. Nós fizemos essa experiência no ano passado aqui no parque. Esta vez podem ser sempre as mais adequadas, e então fizemos a experiência aqui, fizemos a indução da postura uma das fêmeas, e uma vez que há algumas espécies, que é o caso desta de tartarugas, muitas delas, em que o sexo é determinado pela temperatura. Então, ao colocarmos a determinada temperatura, neste caso pusemos a 30 graus, os nascimentos que ocorreram garantidamente são fêmeas. A partir daí podemos saber, quando libertarmos animais, que porcentagem de machos ou fêmeas é que estamos a introduzir na natureza. Este projeto é um projeto LIFE, resulta de uma participação num projeto LIFE com outras entidades. Há uma fonte de financiamento que se chama LIFE, que é da Comunidade Europeia. A entidade, cabeça séria do projeto é a Gibraltar Licião, e o parque entra devido à continuidade dos projetos LIFE que já tivemos. Portanto, candidatámos a uma nova fonte de financiamento, que era o LIFE,
Agora vamos trabalhar um pouco nos olhos. Primeiro vou colocar um pouco de água, porque a essa altura o tecido já perdeu bastante a umidade. Coloco um pouco de água para que a mesma possa absorver a tinta que vai ser aplicada, criando um efeito mais suave, mais linear. Nesse caso, utilizo uma mistura entre o vermelho e o azul, que na realidade é o castanho que vemos utilizando. Só acrescentar um pouco, para dar um ar aos olhos da criança, dar uma visão mais acastanhada. Agora observe esta fase do qual utilizo o branco simplesmente puro. Eu vou buscar ele na palheta, misturo com um pouco de água e faço a aplicação direta. Pode observar que de imediato é criado um maior contraste, é criado um maior volume. Repare os dedos da criança como um ganho mais um arredondado. A aplicação do branco serve justamente para levar luz e fazer sobressair as regiões mais altas, no caso das mãos e dos braços. Ou seja, é o contraste entre o claro e o escuro. E pode observar que eu faço a aplicação dela simplesmente pura, né? Aproveitando ainda a umidade que está no papel. Isso faz com que a tinta seja espalhada de forma uniforme. Caso durante a aplicação o tecido se sentir que a tinta já não está espalhando, o tecido já está perdendo a umidade, já está meio seco, apanhe o pincel, molhe na água e passe nas regiões que você vê que está seca. Ou você também pode utilizar o vaporizador, né, para manter o tecido mais úmido, ok? Eu continuo com a aplicação do branco, né, para conseguir o máximo de volume e de contraste e realismo possível. Aplico também na bochecha da criança, como pode reparar, para dar mais volume, ok? E sempre trabalhando com o tecido úmido. Nesse caso ele já está ligeiramente úmido, mas ainda serve para criar bons efeitos. Olha, isto está na mão do governo. O governo é que tem que realmente resolver o problema, porque isto é um problema político. Se o governo não quiser resolver a bem, se calhar terá que resolver a mal. Porque, como devem entender, portanto, os trabalhadores, os motoristas, não vão aceitar
resolvem o problema, ou então, se não resolvem o problema, portanto, a situação poderá agravar-se e, portanto, o problema está na mão do Sr. Primeiro-Ministro, e é isto que nós vamos dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, é este o problema que está em cima da mesa, e caso o Sr. Mas Primeiro-Ministro... ainda não pedir essa audiência. Exatamente. Já temos uma audiência ao Sr. Ministro da Segurança Social, onde, numa reunião com os seus assessores, dissemos claramente o que é que estava em cima da mesa. Não peçam aos motoristas profissionais, não peçam aos motoristas profissionais mais esforço, porque esta profissão é uma profissão altamente desgastante e, portanto, nós não podemos continuar nisto, porque já há um instrumento que se gasta. Bem, terminamos essa primeira fase, né? Está aqui todo o primeiro efeito, né, os primeiros toques. Nesse caso, deixaremos secar, né, porque enquanto o pano está úmido, facilita a aplicação da tinta e, consequentemente, a mistura das mesmas, né, dando um efeito assim integradeiro. Mas agora, para a segunda fase, nós vamos deixar secar, né, para na segunda aplicação já não haver mais esse efeito do papel úmido, do tecido úmido, para evitar que faça com que a tinta se espalhe de forma desordenada, né, já que essa segunda parte, a aplicação tem que ser mais bem acentuada, deve ser mais linear, né, sem utilizar muitos dos efeitos que a água, no caso, possibilita durante o período em que o tecido está úmido. Vocês podem ter reparado também, com relação aos pincéis, até essa fase, eu acabei utilizando só esses 3 pincéis. Vocês devem até se interrogar, poxa, mas ele trabalha tanto tempo com isso e não sabe quais os pincéis exatos que irá utilizar. Eu vou explicar o porquê dessa dúvida, o porquê de uma certa hesitação ao começar o trabalho. As aulas que eu ofereço pela internet, como disse há pouco, são diversas, né? No caso, as semanas que eu passo trabalhando só com pastel seco, que são técnicas completamente diferentes, são efeitos totalmente diferentes, né? E depois a outra fase que eu trabalho só com aquarelas, também técnicas diferentes, efeitos diferentes, pincéis diferentes, tintas diferentes. E depois há uma outra situação e outras aulas que eu passo a trabalhar com tinta óleo, que também foge por completo dos demais estilos. A tinta ela é mais plástica, tem mais solidez, também altera por completo a técnica, a forma de aplicação. E, por outro, além disso, também tem um período que trabalho também com os desenhos a lápis e carvão dos retratos, que é uma outra técnica. Ou seja, toda vez que eu vou passar de uma técnica para outra, há sempre uma ligeira hesitação. E no caso dessa aula, eu já não trabalhava com a pintura sobre tecido já há algum tempo, né? Eu estive há pouco nas Canárias trabalhando exclusivamente com aquarelas. E antes disso, também evidentemente as encomendas relativas aos desenhos a lápis e carvão. Mas a pintura sobre tecido esteve em pausa durante mais de 2 meses. E, portanto, sempre, o que eu quero dizer com isso é que sempre que eu volto para uma outra técnica, no caso que está há um pouco tempo parada, há sempre uma ligeira hesitação, porque é como se você tivesse que mudar o modo para aquarela, para pastel seco, para óleo sobre tela, para desenho a lápis, para pintura em tecido. Isso, portanto, eu coloquei todos os pincéis. Na realidade, durante o processo é que eu vou sentindo a necessidade de um determinado material. E pronto, e vou durante o processo sabendo exatamente que material utilizar. E no caso, como eu disse a vocês, só foram esses 3. Né? Agora, para a segunda fase, eu vou utilizar um pincel mais fino. Provavelmente passarei para esse, exatamente.
para criar traços mais bem definidos, traços mais expressivos e mais lineares, ok? Pois vamos passar para a segunda parte, a parte da aula, tá? E eu quero pedir a vocês que consideram essas aulas que eu venho oferecendo gratuitamente nos meus sites algo útil e válido. A única coisa que eu peço é que contribua com a divulgação, tá? Porque é uma forma de manter, de manter o site em crescimento constante, porque as visitas que são efetuadas a esses sites é o que é possível rentabilizá-lo, é possível pelo menos cobrir as despesas referentes à hospedagem dos mesmos, ok? Portanto, se você puder, envie os seus amigos, coloque na sua rede social, divulgue das diversas formas possíveis para que eu possa continuar com esse projeto que eu tanto gosto e que até agora só tem me dado muito prazer em fazê-lo, ok? Agora vamos passar então para a segunda parte da aula. Ok, estamos de volta. Agora eu estou fazendo uma mistura entre o azul e o vermelho para obter, consequentemente, o castanho escuro, e estou aplicando nos olhos por dentro para dar volume e formas à pestana, como pode observar na filmagem. Resumindo, como pode-se concluir, todo o trabalho vem sendo feito utilizando apenas o vermelho, o amarelo e o azul, trabalhando com a mistura do vermelho e do amarelo, resultando no laranja, e depois para as tonalidades mais fortes, utilizo o vermelho e o azul, consequentemente, resulta no castanho escuro. E esta cor eu venho aplicando nos olhos, que dá mais vivacidade, né? E aumenta o contraste. Vamos seguindo. Embora haja algum ponto de pausa durante as minhas explicações, mas procure acompanhar toda a filmagem, ok? Para não perder nenhuma das minhas explicações. E não se esqueça, se considera esse trabalho essencial, útil, não é preciso muito, só com um simples gesto, clicando abaixo do vídeo onde está o símbolo gosto, ou no caso em inglês like, você vai estar contribuindo com a divulgação desse trabalho, ok? Portanto, se puder, contribua. E também indo ao meu site e divulgando o link